Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, não é isso? Vendo a parte de biofísica das suspensões. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito, ou saber o que são essas suspensões, não é isso? Levando em conta que suspensão é uma mistura, ela é formada por uma ou mais, aliás, por mais de uma fase, já que é característica dela ela ser uma mistura heterogênea, onde a gente encontra duas fases nessa mistura, onde ela vai apresentar uma fase externa, que normalmente ela pode se apresentar na forma líquida ou de semissólido, e uma fase interna, que é formada por partículas sólidas e solúveis, não é isso? Um exemplo de suspensões que aparentemente, né, se ele tem um aspecto uniforme ou homogêneo, é o leite, tá? O leite, ele é uma suspensão específica, né, isso que é uma suspensão coloidal. Porém, ele é uma mistura heterogênea, a qual, se a gente conseguir observar ele de uma maneira mais próxima, né, isso como é o caso da utilização de lentes de aumento, a gente consegue ver claramente que ele vai apresentar mais de uma fase. Então, as suspensões, elas são misturas bifásicas, onde há uma fase dispersa, não é isso que é geralmente a face interna, e uma fase dispersora, que é a face externa, não é isso? E ao deixar essa mistura em repouso por um período de tempo, o que é que a gente vai conseguir observar? É que após um tempo, por apresentar uma instabilidade, não é isso? Essas fases elas começam a se separar nesse recipiente. As suspensões, elas podem ser classificadas, não é isso, em 4 tipos distintos, dependendo do estado físico que está associado aos constituintes dessa suspensão, não é isso? Outro ponto que a gente tem que lembrar é que a suspensão, ao contrário da solução, que foi o que a gente viu na aula anterior, não é isso? O soluto, ele não se dissolve no solvente. Lembra que soluções são misturas o quê? Homogêneas. Nas suspensões, não. Nas suspensões, nós apresentamos o quê? Misturas heterogêneas, no qual o soluto, ele não se dissolve do solvente. Tá? Além disso, né, essas partículas podem ser, muitas vezes, né, isso visível ao olho nu, sem a ajuda de um aparelho, onde elas vão apresentar dimensões geralmente razoáveis. Né? Isso que vai diferenciar também os tipos de suspensão, é o diâmetro ou o tamanho dessas partículas. Tá? A gente tem que saber também que as suspensões, muitos dos medicamentos que a gente utiliza, não é isso, nos pacientes para tratamento, eles são suspensões. E também tem muitas características que tem que se enquadrar para que essas suspensões elas sejam ditas como uma suspensão ideal. Né? Isso, uma suspensão ideal, ela teria que ter como característica o quê? Uma diminuição dessa velocidade de separação, ou seja, ia ter que ter uma estabilidade maior, né, isso, dessas substâncias ao estar no estado de repouso. Né? Então, seria uma característica bem viável para que essas suspensões elas conseguissem ficar com essa estabilidade por um tempo maior. E as suspensões elas podem ser classificadas em 4 tipos diferentes, como é o caso desses 4 exemplos que eu coloquei aqui, na qual a primeira tipo de suspensão é a dispersão, onde a dispersão a gente tem o quê? Tem sólido misturado com um líquido. Além disso, nós temos as emulsões, é isso? No caso das emulsões, são o quê? São suspensões na qual a gente apresenta líquido disperso em líquido. Outro tipo, não é isso, de suspensão são os aerosóis, na qual a gente tem sólido disperso em gás, e as espumas, não é isso, que é o quê? A espuma
ela é gás disperso em líquido. Então, nós vamos ver mais à frente um pouquinho das características desses 4 tipos de suspensões, tá? Então, essa tabela aqui, ela traz muito bem como é que é feita essas divisões entre suspensões e dispersões coloidais, onde essa divisão ou essa caracterização, ela é estabelecida de acordo com o tamanho dessas moléculas dispersas, tá? Por isso, essa linha aqui abaixo, ela traz esse tamanho por divisão, né? Isso de 0 nanômetros até mais de 1000 nanômetros, onde, né, isso as suspensões, elas podem ser classificadas como suspensões na qual onde elas vão apresentar tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Dentro dessa faixa de 1 a 1000 nanômetros, o que é que a gente vai apresentar? É isso que é isso aqui. Entre 1 e 1000 nanômetros, nós temos dispersões coloidais. Dentro dessas dispersões coloidais, a gente pode classificar essas como soluções verdadeiras, tá? Que são as homogêneas. Também podemos classificar como suspensões ou dispersões coloidais ou coloide. Não é isso? Dentro das dispersões coloidais ou coloide, a gente tem uma subdivisão, que é essa divisão, não é isso? Em aerosóis, emulsões, espumas, não é isso? Sol e gel, tá? Que são soluções em gel. Então, cada uma dessas aqui, elas são classificadas assim, não é isso? Pela diferença de misturas que apresentam elas, né? Que são essas aqui que a gente estava falando, que é a mistura de sólido e líquido, líquido e líquido, sólido e gás, gás e líquido, e pelo tamanho das partículas dispersoras que elas vão apresentar, tá? Outra coisa muito comum quando a gente trabalha com as suspensões é a utilização de estabilizantes. Lembrando que misturas que são suspensões, como a gente faz lembrar dos medicamentos que são suspensões, como é o caso de alguns antibióticos utilizados para crianças, eles são suspensões. Por quê? Porque eles são uma mistura geralmente de sólido e líquido, né? Isso que, ao utilizar, o que é que tem na bula do nosso, na caixa do medicamento? Agitar. A agitação, ele vai trazer o quê? Uma uniformidade, já que em repouso por um tempo grande, essas soluções, né, isso elas tendem o quê? A apresentar fases e não se dispersar de maneira homogênea. Então, nesse caso, é muito comum o uso de estabilizantes. O que são esses estabilizantes? Eles são substâncias que vão dar uniformidade de aspecto, não é isso? Dessas partículas que estão nas nossas suspensões, fazendo com que elas fiquem homogêneas naquela forma por um tempo maior, tá? Então, nós temos esses usos de estabilizantes que são muito comuns, não é isso, com as suspensões, e nós temos as soluções coloidais. Lembrando, uma solução, para ela ser chamada de solução coloidal, ela tem que ter nesse imerso partículas coloidais, que são partículas com tamanho de 1 a 100 nanômetros. Aqui nessa tabela, a gente pode ver que eu coloquei alguns emulsificantes e estabilizantes. Muitos dos alimentos a qual a gente utiliza, né, no nosso dia, eles são o quê? Emulsões, tá? Como eles, teoricamente, eles são emulsões, ou seja, visivelmente eles não iam apresentar homogeneidade no aspecto visual, né, isso, desses alimentos, e visivelmente não iam estar atraentes ou atrativos para os consumidores. Então, o que é que essas indústrias elas fazem com esse tipo de alimento? Eles acrescentam nessas formulações substâncias que são emulsificantes ou estabilizantes. Vamos imaginar, se eu for ao supermercado e for comprar, vamos dizer, um iogurte, uma margarina, um chocolate. Se, ao observar esse produto na prateleira, eu pego ele, vejo o seu aspecto visual,
e eu vejo que o meu iogurte ele está com duas fases, eu vejo que no fundo ele está bem grosso. Por quê? Porque as partículas, não é isso que são dispersas, estão acumuladas lá. E na parte de cima, eu vejo que ele tem uma fase aquosa. Então, como a nossa alimentação, ela inicia, né, isso pelo aspecto visual, ou seja, a gente realmente come com os olhos, né? Então, o que foi que as indústrias de alimentos perceberam? Que atrativamente esses produtos em prateleiras, que são suspensões que, após um tempo, elas iam apresentar duas fases, ia ficar lá. Por quê? Porque o consumidor, logicamente, iria achar que esse produto estaria o quê? Vencido ou estragado. Tá? Então, para evitar esse tipo de raciocínio, né, isso mesmo que olhando a data de validade a gente veja que não está, mas aí a gente, como consumidor, pode achar que aquilo ali estar vencido, mesmo dentro desse prazo de validade. As indústrias, elas utilizam muito soluções, a suspensão, dentro das suspensões, emulsificantes e estabilizantes, não é isso? Onde esses emulsificantes são usados para permitir que o óleo e a água de alguns alimentos eles se misturem, e a adição do estabilizante ele vai melhorar a textura do alimento, e são feitos de substâncias naturais, como é o caso de algumas algas marinhas. Tá? Aqui eu coloquei o nome de algum desses emulsificantes e estabilizantes, os alimentos e a categoria deles. Observem aqui. O primeiro que apresenta é a lecitina. As lecitinas, elas são utilizadas em alimentos como chocolate, margarina, né, isso, salgadinhos de batata, e eles têm ação emulsificante, ou seja, eles vão fazer com que as duas fases distintas daquele produto, como é o caso do óleo e água, eles se mantenham misturadas. Outro produto é o ácido cítrico, né? Isso que é muito utilizado em produtos em laticínios, produtos como tortas, bolos e pães. Eles têm uma ação estabilizante, ou seja, ele vai melhorar a textura do alimento. Outro produto muito utilizado é o ácido algínico, que ele é utilizado em sorvetes, sobremesas instantâneas e flãs. Eles têm uma ação estabilizante. O AGA, que é utilizado principalmente em produtos enlatados, como é o caso de presunto enlatado e sorvete, que ele tem um estabilizante. E aí o que vocês podem ver é que o sorvete e chocolates, né, eles são produtos mais instáveis, eles podem apresentar uma grande quantidade de agentes estabilizantes e emulsificantes em suas formulações, porque para que eles fiquem viáveis por um tempo maior, se faz necessário a adição, né, desses produtos. Aqui, as dispersões, né, que são aquelas 4 classificações que a gente viu das suspensões. No caso da dispersão, elas são suspensões de sólidos. Esses sólidos estão dispersos, ou seja, eles estão finamente pulverizados em meio líquido, é isso, com tendência a flocular ou agregar, tá? Na qual a gente tem as forças que são responsáveis pela formulação dessas floculações ou agregações, que são forças elétricas e ligações do tipo hidrofóbicas. É isso aqui, ó. Aqui a gente tem essa dispersão, onde um exemplo de dispersão aqui é a água barrenta. Né? E se eu colocar ela no recipiente, após um período de repouso, o que é que eu vou conseguir observar? As fases. Né? Isso aqui na parte de cima eu vou ter uma água turva, aqui eu vou ter partículas menores, né? Mas já próximo ao fundo, e no fundo eu vou ter as partículas maiores. Tá? Ou seja, as dispersões eu vou ter uma substância e que está disseminada em outra substância. Outro tipo de suspensão são as emulsões. No caso das emulsões, elas são suspensões de líquido em líquido. Elas podem ser de 2 tipos, que é óleo disperso em água ou água dispersa em óleo. Isso é muito comum a gente ver essas suspensões, principalmente hoje em dia nos cremes, né, e produtos utilizados, né, na indústria, principalmente voltado para a indústria de cosméticos em si.
tá? Onde a gente vai ter a fase dispersa, que ela vai assumir essa área enorme, não é isso, dentro do produto, e que ela vai aumentar a área ou capacidade de reatividade de alguns medicamentos. Um exemplo, eu acho que a maioria das pessoas conhece de emulsão, é a emulsão Scott, não é isso que a gente tem o quê? Líquido em líquido. Hoje em dia até um pouco menos comum a gente ver a emulsão Scott, por quê? Porque ela apresentava um teor alcoólico muito grande, então a venda dela foi suspensa por um período de tempo, mas a gente apresenta outros medicamentos que têm esse mesmo princípio. Além disso, exemplos muito clássicos de emulsão são aqueles óleos bifásicos, né, isso que a gente utiliza para limpeza de pele. Então, a indústria de cosméticos, principalmente, elas utilizam muito emulsões, né, isso para os seus produtos. Outro tipo de suspensão são os aerosóis. Isso, no caso dos aerosóis, nós temos uma dispersão de sólido ou líquido em gás, onde esse gás ele vai servir como veículo para medicamentos, principalmente medicamentos com ação nas vias aéreas, como é o caso dos pulmões. É importante essas medicações que atinjam as vias aéreas, por quê? Porque as vias aéreas, que os nossos pulmões, ele é altamente irrigado de vasos sanguíneos, e esses medicamentos, ao serem utilizados por essa via de administração, ele tem uma absorção que quase que imediata, ou seja, o efeito dela vai ser mais rápido do que o medicamento que precisa cair na corrente sanguínea, sofrer o processo de metabolização para que venha a surtir efeitos. E as espumas, né? Isso que é o nosso último tipo de suspensão. Tá? No caso das espumas, é quando a gente tem um gás, onde esse gás vai se dissolver em líquido e vai se desprender o líquido na forma de pequenas paredes, que são as bolhas de gases. Tá? Então, esse último tipo é muito comum a gente ver o quê? Principalmente em detergentes, né? Isso que são esses tipos de produto. Fora isso, nós também vamos falar um pouquinho dos agentes, que são os agentes interfásicos, tá? No caso dos agentes interfásicos, são agentes que agem na intérfase, né, isso dessas substâncias, tá? Onde eles vão agir em cima de fases, da fase sólido-líquido ou gás e líquido. Esses agentes, eles podem ser divididos entre agentes umectantes, surfactantes e detergentes, tá? Onde cada um deles, eles vão apresentar características que são as características que dão funcionalidades às suas funções, às suas utilizações, tá? No caso, o primeiro agente interfácico que a gente vai ver aqui são os umectantes, onde esses umectantes, eles agem diminuindo o ângulo de molhadura de superfícies. Ele é responsável por tamponar ou diminuir a pressão de vapor do meio, apresentando tendência em reter água. Um exemplo de utilização de agentes umectantes são alguns agentes que são utilizados para evitar ressecamento de alimentos. Esses são muito utilizados em doces com recheio, como é o caso do glicerol e da sorbitana. Alguns doces, chocolates, até mesmo eles podem ser utilizados por fora de algumas frutas, como é o caso da maçã, para evitar que esses produtos que precisam de um tempo maior de viabilidade, porque desde da produção, transporte, até chegar nos supermercados e ser vendidos, eles têm um tempo. Então, alguns produtores, eles acabam utilizando, né, esses produtos para fazer com que esses produtos alimentícios apresentem um aspecto visivelmente mais bonito por um tempo maior. Outro agente são os surfactantes. No caso dos surfactantes, a ação deles ocorre diminuindo a tensão superficial, né, isso entre líquido e gás. Quem não lembra o que é tensão superficial, a gente viu na nossa primeira água, né, que é uma das características da água, apresentar uma alta tensão superficial.
E eles são importantes principalmente na respiração. Por quê? Porque ele vai facilitar a troca gasosa e evitar o colapso dos alvéolos. Essas substâncias aqui, como é o caso dos surfactantes, elas são produzidas naturalmente pelas nossas células, né, isso, pelos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles produzem esse produto surfactante, que é um produto proteico, para fazer o quê? Evitar que os nossos alvéolos pulmonares, ao se encher e esvaziar com ar, eles colabem, ou seja, tenha tanta pressão dentro desses alvéolos que eles não consigam abrir novamente para o ar entrar. Tá? Por isso que ele facilita a respiração e também facilita as trocas gasosas, evitando, né, que esses alvéolos colapem. Outro agente são os detergentes, não é isso? No caso dos detergentes, eles vão diminuir o tamanho das partículas de água, aliás, de óleo, né? Isso por isso que a gente usa o que na nossa cozinha? Detergente. Quando eu quero fazer a limpeza de alguma área ou superfície, que essa superfície esteja suja ou manchada com produtos de origem oleosa, é mais fácil utilizar aquilo ali com o quê? Com sabão ou detergente. Né? E se eu pegar e fizer essa experiência em casa, né, isso de pegar 2 frigideiras ou 2 pratos, né, sujos com óleo e lavar um com sabão e um com detergente, vocês vão ver claramente qual dos 2 produtos tem uma ação melhor em cima dessas substâncias oleosas, tá? Que no caso, provavelmente vai ser esse detergente. Por quê? Né? Isso porque os detergentes, ele diminui o tamanho dessas partículas de óleo, né? Isso quando ele diminui, ele quebra o tamanho das partículas oleosas e, com isso, facilita a retirada dessas partículas oleosas da superfície no momento que eu jogar uma água corrente. Ou seja, eles vão solubilizar proteínas e outros compostos biológicos, facilitando sua remoção. No caso, os detergentes, eles removem lipídios de membrana de micro-organismos, mas que eles vão morrer imediatamente por falta dessa barreira seletiva. É por isso que é indicado hoje em dia um gesto de limpeza, né? Isso que é muito importante, que está prevenindo a disseminação do COVID, né? Isso do SARS-CoV-2. É a higienização das mãos. Por quê? Porque no momento que a gente lava as nossas mãos, isso a gente está colocando aí um agente detergente, né? Isso que vai auxiliar o quê? Na quebra da cápsula do vírus, não é isso? E com isso vai matar esse vírus, evitando a sua disseminação. Os detergentes, eles podem ser de 2 tipos, né? Esses que são os detergentes catiônicos, que têm íons positivos, ou detergentes aniônicos com teuzinho íons negativos. Como é o caso do sódio, do sulfato e dos detergentes neutros. Tá? Se vocês pegarem rótulos de detergente, shampoos, condicionadores, que são produtos que geralmente têm, né, ação detergente, vocês podem ver que alguns deles vão ter íons positivos, outros íons negativos, ou então até ser neutros. Tá? Então, ó, aqui eu coloquei para vocês terem uma noção visualmente vendo a ação desses detergentes. O que é que eles fazem? Eles vão aqui, ó, isolam partículas pequenas de óleo e quando a gente acrescenta água, ou seja, eu abro minha torneira e jogo água corrente, essas partículas elas conseguem ser o quê? Retiradas. Bom, era isso que a gente tinha para hoje, para falar um pouquinho dessas suspensões, tá? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.